Meus amados irmãos, amadas irmãs, eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu me chamo Thiago Souza, eu sou membro da Igreja Batista Regulada Pituba, eu sirvo a Deus ali como diácono desde o ano de 2014, junto com a minha família, e é um imenso privilégio e um enorme prazer poder compartilhar com vocês e caminharmos juntos na lição de hoje, na lição de número 10 da nosso curso bíblico EAD, ministrado pelo meu amigo e pastor Adjesus. Que Deus possa honrar o serviço de seu servo e possa também se revelar a nós de uma maneira graciosa, poderosa e bondosa através desse estudo. É um enorme prazer que eu compartilho com vocês e nós podemos caminhar juntos durante essa aula. Essa aula ela é dividida em duas partes. Na primeira parte nós vamos ver o sistema de sacrifício no Antigo Testamento. Nós vamos ver também a autossubstituição de Deus em vários textos do Antigo Testamento, como Deus ele requeria que o seu povo sacrificasse, como Deus ele exigia que o seu povo se aproximasse dele, quais eram os requisitos para isso. Então eu espero poder caminhar com os irmãos e ser de serventia também ao nome e à glória do nosso Deus. Para que em tudo, irmãos, ele seja exaltado. É o nome dele que merece toda a glória, toda a honra, toda a adoração. O povo é dele, a igreja é dele, o serviço é dele, a glória é dele. Nós somos apenas canais e instrumentos da sua obra aqui. Que ele encontre e ache prazer em nós nesse momento, e que nós possamos, irmãos, caminhar por essa aula, vislumbrando um pouco mais a beleza de nosso Redentor, de nosso Salvador, e a beleza do plano eterno que Deus proveu para nós. Então, irmãos, a título de introdução, eu gostaria de começar perguntando a vocês o seguinte: como um Deus santo, justo, bom, reto, ele poderia expressar santidade e amor ao mesmo tempo? Em outras palavras, como Deus ele poderia, ao mesmo tempo, expressar sua santidade no juízo e o seu amor no perdão? A única forma, irmãos, e a única resposta para que isso seja possível é que Deus ele providenciasse um substituto que fosse ao mesmo tempo divino, por conta da culpa infinita que o ser humano carrega, e esse substituto divino recebesse a nossa condenação. É a única forma que Deus ele encontrou e ele encontra para que a sua justiça e a sua santidade, o seu amor, sejam completamente harmonizados nele mesmo. Então, embora nós enfrentemos, irmãos, algumas consequências pessoais do nosso pecado, a consequência penal, a culpa, a sentença pelo nosso pecado, ela já foi levada por Cristo na cruz. Ela foi levada pelo nosso substituto. Ele foi levado por outro em nosso lugar. Então, nós vamos tratar hoje basicamente dessa questão. Quem é esse substituto? Como nós podemos entender essa substituição? Então, para considerarmos melhor essa questão, eu quero observar com meus irmãos, a título de introdução, os sacrifícios do Antigo Testamento como preparação para o sacrifício de Cristo. Isso é algo que nós precisamos ter em mente, irmãos. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento ele aponta para Jesus. Eles eram sombras, eram representações daquilo que Jesus veio fazer. Jesus é a própria substância, é a essência. O sacrifício era a sombra que apontava para algo maior. É por isso que hoje em dia, irmãos, nós não precisamos mais nos preocupar em guardar dias, guardar festas, termos templos de Salomão ou castiçais de ouro em nossa igreja, porque Jesus Cristo ele cumpriu tudo isso. Ele cumpriu cabalmente tudo isso. Ele veio para cumprir a lei, e a lei sacrificial também é cumprida nele. Então, no primeiro lugar, os sacrifícios do Antigo Testamento, os substitutivos, eles tinham dois propósitos, duas funções. A primeira era demonstrar que o povo pertencia a Deus por direito. Aquela nação, aquele povo pertencia a Deus por direito. E nós encontramos isso, irmãos, em Levítico capítulo 7, verso 12,
Quando Moisés, ele legislando sobre as ofertas pacíficas que deveriam ser oferecidas ao Senhor, ele diz, no verso 12, se fizer por ação de graças, com oferta de ação de graças, trarás bolos asmos amassados com azeite, obreias asmas untadas com azeite, e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite. Então, era para demonstrar, irmãos, que aquele povo pertencia a Deus por direito. Esse sacrifício e essa oferta que Moisés está falando, essa oferta ela poderia ser oferecida como forma de comunhão com Deus, então, como forma de você estabelecer uma adoração a Deus, como forma de você se render diante de Deus. Mas ela também poderia ser oferecida com ações de graças, ou seja, por um motivo específico. Você alcançou alguma bênção de Deus, então o hebreu piedoso ia lá e oferecia esse sacrifício, essa oferta pacífica ao Senhor. Essa oferta, irmãos, ela era oferecida por pães asmos, obreias asmas, obreia que é uma espécie de folha, né, da qual se faz a hoxa, inclusive, que misturada com a farinha e com azeite. Então, era um sacrifício que você oferecia para estabelecer uma comunhão com Deus, como forma de agradecer a Deus, como forma também de alcançar alguma bênção, algo que você pedia e que você esperava de Deus. Então, tudo isso, irmãos, demonstrava que aquele povo ele tinha um Redentor, ele tinha um Deus, e esse povo pertencia a Deus por direito. A oferta queimada, como nós temos lá também em Êxodo capítulo 23, Moisés novamente falando, em Êxodo capítulo 23, a partir do verso 14, na verdade Deus falando através de Moisés, diz que 3 vezes no ano me celebrareis festa. Guardarás festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houver semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. 3 vezes no ano, todo homem aparecerá diante do Senhor Deus. Então, nós temos aqui novamente Deus legislando 3 ocasiões especiais em que o povo deveria festejar. A festa dos pães asmos, relembrando a saída do Egito, a festa da cega, que eram aqueles em que os primeiros frutos eram oferecidos a Deus, e também a festa da colheita, no fim do ano, a saída do ano, como ele diz, quando recolheres do campo o fruto do teu trabalho. Então, todo esse sistema de oferta, ele tinha a primeira função. Qual era a primeira função? Demonstrar que o povo pertencia a Deus, que Deus exercia direito sobre aquela nação. Deus aqui, irmãos, está legislando, ele está colocando sobre aquela nação leis de sacrifício, de oferta, e somente pode fazer isso quem tem propriedade sobre algo. Deus está mostrando que aquele povo pertencia a ele, que aquele povo era propriedade dele. E isso por direito, porque ele é Deus. E ele escolheu, ele formou aquela nação. Mas não apenas com essa finalidade, irmãos. Era também com o objetivo de mostrar que o povo estava afastado de Deus por conta do pecado. Você pode ler isso em 2 Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 20, nós vamos fazer a leitura. 2 Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 20. Diz assim: Então o rei Ezequias se levantou de madrugada, reuniu os príncipes da cidade e subiu à casa do Senhor. Mandou trazer 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes, como oferta pelo pecado a favor do reino, do santuário de Judá. E aos filhos de Arão e os sacerdotes que os oferecessem sobre o altar do Senhor. Mortos os novilhos, os sacerdotes tomaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Mataram os corneiros e aspergiram o sangue no altar. Também mataram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Para a oferta pelo pecado, trouxeram os bodes perante o rei e a congregação e puseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes os mataram e com o sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Então, você pode ver aqui claramente que quando o povo estava afastado de Deus por conta do seu pecado, na ocasião específica, o rei Ezequias ele decretou uma oferta pelo pecado do povo. Vários animais, novilhos, cordeiros, bodes, foram sacrificados e o sangue foi aspergido como uma propiciação, como uma expiação pelo pecado do povo. Então, veja isso.
o sistema sacrificial do Antigo Testamento tinha, em primeiro lugar, o objetivo de mostrar que o povo pertencia a Deus. Mas ele também tinha, em segundo lugar, o objetivo de ser uma oferta pelo pecado, produzir expiação, perdão de pecado. Era como se o povo ele tivesse, através daquele sacrifício, se arrependendo e toda a sua oferta fosse feita ao Senhor através do sacrifício, da morte de animais e da aspersão de sangue sobre o povo. Porque, como nós sabemos, irmãos, Ezequiel ele vai nos dizer no capítulo 18, verso 4, se eu não me engano, a alma que pecar, essa morrerá. Então, a oferta, o sacrifício no Antigo Testamento tinha a função de apaziguar Deus, de ser uma oferta pelo pecado, de ser um pedido de perdão do povo pelo seu pecado. E nós vemos aqui o rei Ezequias fazendo isso pela nação de Israel. Então, a substituição, irmãos, nada mais é do que uma pessoa tomando o lugar da outra, do que uma pessoa levando a dor do ofensor. Então, o conceito mais básico e mais primário de substituição é essa. É alguém tomando o lugar de outra pessoa. O nosso sistema jurídico ele não permite que um infrator ou que um criminoso eles tenha a sua culpa e a sua condenação paga por uma outra pessoa. Mas Deus, que é infinitamente bom, infinitamente sábio, ele proveu para nós um substituto adequado. Não porque nós éramos valiosos para ele, mas porque a nossa culpa é tão infinita e é tão grande, ela é tão demasiada, ela é tão perversa, que a única forma de nós sermos perdoados é se um ser divino levar a nossa culpa. Deus nos ama, ele nos quer bem, mas também, irmãos, a única maneira de Deus prover salvação aos homens é tirando uma culpa infinita através de alguém que tem mérito infinito. Uma culpa tão grande só pode ser paga por alguém que é infinito. E foi pago num sacrifício de 3 horas na cruz. Na cruz, Jesus levava o nosso pecado. Na cruz, Jesus era feito sacrifício por nós. Na cruz, ele se tornou nosso substituto. Por quê? Porque ele é Deus e porque somente Deus pode levar a culpa infinita de homens pecadores como nós. Então, irmãos, a substituição é um ato nobre, é uma ação nobre. Nós vemos isso no Antigo Testamento, Moisés se oferecendo como substituto ao povo de Israel. Ele se colocando como intercessor àquela nação. Em Êxodo capítulo 32, verso 32. Vamos fazer a leitura. Êxodo capítulo 32, verso 32. Moisés diz assim: Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então, Moisés, ele intercedendo pelo povo, ele diz: Senhor, ou o Senhor perdoa esse povo, ou o Senhor concede perdão do pecado desse povo, então o Senhor risca o meu nome do livro da vida. Ele está se colocando, irmãos, como um substituto, ele está se colocando como intercessor diante de Deus por aquele povo. É o mesmo que fez Paulo em Romanos capítulo 9, quando Paulo diz que ele preferia ser anátema se a própria perda de salvação dele resultasse na salvação de seus compatriotas judeus. Ele cita todos os privilégios que os hebreus tinham ali, pertence-lhes a adoção, os patriarcas, as promessas, tudo pertence a eles, de maneira que se eu pudesse ser maldito, se eu pudesse ser condenado no lugar deles para que eles fossem salvos, eu aceitaria sim. Então, Moisés e Paulo se colocando como substitutos do povo de Deus, dos judeus, do seu povo, do povo que Deus formou, simplesmente porque eles amavam aquela nação e eles tinham um profundo compromisso com o chamado de Deus para a vida deles e na vida daquela nação também. Paulo também, irmãos, faz isso de uma maneira mais pessoal com Filemon. Quando seu servo Onésimo, ele lhe furta, e Paulo diz que se a Onésimo tivesse causado algum prejuízo a Filemon, que poderia depositar na conta dele, que ele próprio pagaria aquele prejuízo. Então, Paulo, novamente, ele se coloca como um substituto, como um intercessor, como alguém que toma o lugar de outra pessoa. Guarde essa verdade. Deus, ele nos substituiu na cruz. Jesus Cristo foi o nosso substituto. Ele morreu a morte que era nossa, para que nós vivêssemos a vida que é dele. Então, lembre disso, irmão. Deus, irmãos, como nós falamos, embora o nosso sistema jurídico não permita, mas Deus, ele permite a substituição no Antigo Testamento.
Você vê isso em Gênesis capítulo 22, versículo 13, quando um cordeiro ele é provido no lugar de Isaac para ser como sacrifício, para servir de sacrifício naquele dia. Você conhece a história? Deus ele aparece para Abraão, ele exige de Abraão seu filho, o filho a quem amas, e Abraão prontamente parte numa caminhada de 3 dias até o Monte Moriá para sacrificar o seu filho Isaac. Isaac pergunta a ele onde está o cordeiro para o sacrifício, onde estava o novilho, e Abraão, numa resposta de fé, diz que Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro. O autor de Hebreus vai nos dizer que Abraão ele cria até mesmo que Deus ele ressuscitaria Isaac, ainda que ele fosse morto, porque ele sabia que o cumprimento da promessa de Deus se daria através de Isaac. Então, no momento em que o patriarca estende a mão para sacrificar o seu filho, Deus provê para ele um cordeiro preso entre os arbustos, para servir de substituto. Agora, lembre da pergunta de Isaac. Meu pai, onde está o cordeiro? Essa pergunta ecoou durante séculos, irmãos. Até que João Batista, olhando para Jesus, ele disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus, ele substituiu a nós. Deus, ele levou a nossa pena, ele levou a nossa culpa na cruz. Ele serviu de substituto. Ele se colocou como no nosso lugar, para que nós tivéssemos a sua justiça e ele levasse a nossa condenação. Então, o derramamento e a aspersão do sangue, eles eram indispensáveis à expiação. Vá comigo a Levítico, capítulo 17, verso 11. Você vai ver o autor falando isso muito claramente. Levítico, capítulo 17, no verso 11. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. É o sangue. O autor de Hebreus vai nos dizer isso, que Deus deu o sangue com o propósito de expiar pecado. E expiar pecado é pagar. Expiação é pagamento. Expiação, irmãos, é perdão. Expiação é você levar ao cabo de algo. Então, o sangue servia para expiar. Servia para expiar em que sentido? Era o meio pelo qual Deus proveria pagamento pelo sangue, satisfação. Expiação é isso. Então, a substituição, irmãos, que é uma pessoa tomando o lugar de outra, ela deveria, através do sangue, que é o símbolo da vida e que foi dado para expiação, como o autor de Hebreus fala, Hebreus 9, 22, tudo isso apontava para Jesus Cristo. É por isso que Jesus precisou expiar o nosso pecado, ele precisou derramar o seu sangue. O seu sangue foi derramado na cruz por nós. Então, Pedro, olhando para tudo isso, ele disse: olha, não foi com coisas corruptíveis que vocês foram comprados, como prata, como ouro, e nem foi pelo sangue de animais, mas foi pelo imaculado sangue de Jesus Cristo. Sangue sem defeito, sangue sem mácula. Então, o sangue de Jesus Cristo, irmãos, que nos liberta de todo pecado, ele foi derramado para a nossa expiação, expiação do nosso pecado, satisfação do nosso pecado. Satisfação no sentido de pagamento, consumação. Nosso pecado foi pago na cruz. É por isso que Paulo, na carta aos Colossenses, diz que Deus ele cravou o escrito de dívida que era contra nós na cruz e ele expôs a potestade, demônios e a todo o mundo espiritual. Ele expôs a vitória de Jesus Cristo na cruz, porque ali ele estava pagando o nosso preço, o preço do nosso pecado, a nossa redenção. Ele estava nos redimindo do cativeiro do pecado. Então, tudo isso, irmãos, eram sombras. Todo esse sistema sacrificial era sombra daquilo que Jesus veio e daquilo que ele é, quem ele é e o que ele veio fazer, sua obra e sua pessoa. Tudo isso era sombra que apontava para Jesus. Então, séculos e séculos de sacrifício, irmãos. Sacrifícios no templo, sacrifícios no tabernáculo, sacrifícios por expiação de pecado. Tudo isso, irmãos, deveriam fazer com que os judeus reconhecessem o cumprimento de toda essa verdade, de todo esse sistema, quando Jesus ele se encarnasse. Tudo isso, irmãos, foi dado como sombra para que no momento em que Jesus se apresentou àqueles homens, àquelas mulheres, àquela nação reconhecesse em Jesus, reconhecesse naquele homem o cumprimento da promessa, o cumprimento da lei, o cumprimento dos sacrifícios, tudo em Jesus Cristo. É por isso que ele disse: eu vim cumprir a lei. Eu não vim anular, eu vim cumprir a lei.
Então, Jesus é o cumprimento do sacrifício, ele é o cumprimento da lei do Antigo Testamento. E os judeus, ao olharem para ele, deveriam enxergar tudo isso. Então, nós temos no Antigo Testamento também um evento muito especial, que é do conhecimento, acredito que da maioria, que é a Páscoa, né? Que é a autorrevelação de Deus para Israel em 3 papéis. Então, como juiz, Deus ele legislou sobre a morte dos primogênitos naquela terra, ele ordenou que seria daquela forma, então ele agiu como um juiz, ele decretou algo, mas ele também agiu como redentor, porque embora ele tenha decretado algo, ele providenciou um meio para que os primogênitos não morressem. Então lembra, Deus disse, eu vou matar todo primogênito do Egito, mas ele disse também, sobre o qual não tivesse perdido o sangue no umbral da porta. Então ele agiu como um juiz, no momento em que ele decretou a morte dos primogênitos, mas ele também agiu como um redentor, no momento em que ele providenciou um meio para que os primogênitos dos hebreus não morressem. E ele também, irmãos, fez tudo isso para mostrar e para se revelar como o Deus da aliança de Israel. A redenção era para torná-los povo de Deus, era para lembrar que eles eram propriedade de Deus. Redenção é compra, resgate, pagamento. Deus ele fez aquilo tudo para mostrar ao povo que aquele povo era propriedade exclusiva dele. Que aquele povo tinha alguém ao qual aquela nação pertencia, a qual aquela nação pertencia. Que eles eram propriedade, que Deus tinha direito sobre eles. Então, todo primogênito de Israel deveria ser consagrado. Você pode ler isso em Êxodo capítulo 13, isso fica muito claro, quando Deus fala ali que todo primogênito, tanto de homem quanto de animal, deveria ser consagrado ao Senhor. É meu, disse Deus. Esse primogênito, ele me pertence. E também por conta disso, ao completar um mês de vida, Números 18, versículo 16, vai dizer que para esses filhos primogênitos pagava-se um resgate. Um valor era pago em resgate daquele primogênito. Então, irmãos, nós vemos aqui que todo primogênito era consagrado a Deus. E quais são os princípios que nós vemos o cumprimento na obra de Cristo? Primeiro, o juiz e o salvador são a mesma pessoa. Né? Você pode observar isso. O próprio Deus que decretou é o Deus que também salvou, que redimiu. O próprio Deus que decretou que todo primogênito seria morto é o mesmo Deus que proveu um meio para que aqueles que crescem não fossem mortos. Então, juiz e salvador são uma única pessoa, são a mesma pessoa. E a salvação ela veio por meio da substituição. Um cordeiro, naquela noite, precisou ser morto. E todo judeu piedoso, todo hebreu piedoso, precisou aspergir o sangue no umbral da sua casa, protegendo sua família, protegendo seu filho, protegendo, irmãos, aqueles a quem eles amavam. Então, ao ver o sangue aspergido na porta, o anjo da morte ele passaria direto por aquela casa. Um substituto precisou ser providenciado. Tudo isso, irmãos, novamente, era para mostrar e para apontar que Cristo é e seria o nosso substituto na cruz. Mostrar para os hebreus que a história não estava sendo aleatória, não era apenas algo aleatório que estava acontecendo, superficial, ao acaso. Havia um plano de redenção, um plano muito bem arquitetado e elaborado por Deus, para que quando Jesus se manifestasse, ele fosse crido por aquela nação. O sangue, irmãos, ele também tinha que ser aspergido, não adiantava apenas ser derramado. Não adiantava apenas o pai, naquela noite, sacrificar o cordeiro e não aspergir sobre a sua casa. Então, não era apenas uma salvação geral, um meio de graça geral, mas também deveria ser algo pessoal, deveria ser meu. Eu deveria fazer isso na minha casa, você deveria fazer isso na sua casa. Cada um deveria fazer isso na sua casa. Salvação, irmãos, muitos são chamados e poucos escolhidos. Há uma salvação, há um chamado geral, mas esse chamado geral também ele é pessoal. Você precisa se apropriar dele pela fé. É isso que toda essa história nos retrata. Era preciso matar o novilho, o cordeiro, mas era também se apropriar pela fé daquele sangue e fazer uso dele na proteção da sua casa. Então a vida do salvo naquele dia ela pertenceria ao Senhor. E eles deveriam celebrar isso através de banquetes anuais, como nós lemos lá no livro de Êxodo, capítulo 23.
Então, irmãos, dentro de todo esse sistema de sacrifício do Antigo Testamento, nós temos também o bode emissário, que é aquele bode descrito no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 5 ao versículo 10, em que é dito que 2 bodes deveriam ser oferecidos ao Senhor como sacrifício. Um deveria ser imposto às mãos, as pessoas deveriam impor as mãos sobre eles, e ele seria abandonado fora da cidade para vagar e morrer, levando o pecado do povo, simbolizando isso, que ele estava levando o pecado do povo. E o outro deveria ser morto e o sangue deveria ser aspergido como oferta ao Senhor. Então nós temos na figura desse sacrifício, dessa oferta, um bode que levaria o pecado do povo para longe do povo, afastando deles a iniquidade, e um outro que seria oferecido como sacrifício. Ele seria morto no lugar daquela nação. Seria morto no lugar daquelas pessoas. Jesus Cristo, irmãos, novamente, ele cumpre as duas coisas. Ele afasta de nós as nossas iniquidades e ele também serviu de sacrifício na cruz. Ele serviu de substituto na cruz. É isso que Isaías, capítulo 53, mostra. O texto de Levítico diz, e você pode comparar isso na sua Bíblia, que o bode, ele levará sobre si todas as iniquidades do povo. E Isaías, capítulo 53, vai dizer, porque as iniquidades deles levará sobre si. Tudo isso, irmãos, novamente, era para mostrar que aquele povo, ele tinha muito privilégio, ele tinha muita revelação. Eles deveriam reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, como Redentor, como Messias daquela nação. E Jesus mesmo, irmãos, ele afirmou o resgate em Marcos 10, 45. Vamos fazer a leitura. Marcos 10, verso 45. Foi o próprio Jesus quem afirmou o resgate. Ele diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para isso, ele não veio para ser servido, ele não veio para ser satisfeito, ele veio para se doar, ele veio para se oferecer, ele veio para ser o substituto em resgate de muitos. Redenção, resgate, a compra de um escravo, a libertação de um cativo. Essa é a palavra resgate, que também na Bíblia é feita como redenção, e que Jesus ele veio efetuar. Ele diz, eu vim oferecer a minha vida como pagamento por aquele que é cativo, como pagamento para aquele que é escravo, por aquele que é escravo. Então, lembre disso, irmãos. Jesus Cristo falou sobre isso e ele afirmou que ele mesmo faria o resgate. Uma outra palavra que é importante a gente ter em mente é a que Paulo usa em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo lá. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, que diz assim, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos, imputação é talvez uma das palavras mais importantes da Bíblia, porque imputação é uma transação bancária. É como se a sua conta bancária estivesse no negativo e alguém muito rico, ele cobrisse a sua dívida, ele resgatasse a sua dívida, ele tomasse a sua dívida para ele. Mas ainda que ele tomasse a sua dívida para ele, no máximo você ficaria com a sua conta bancária zerada. Então, essa pessoa muito rica, ela traria a sua dívida para ela e ela também te doaria da riqueza dela para você. Então, é uma operação de mão dupla, de via dupla. Jesus Cristo, irmãos, ele tomou a nossa desobediência na cruz, mas não apenas isso, ele também nos deu a sua justiça. Então, ele toma a nossa desobediência e ele nos dá da sua justiça, ele nos dá da sua retidão, ele nos dá do seu caráter, da sua santidade. Irmãos, é por isso que a gente não precisa ter medo quando nós nos aproximamos de Deus, porque quando Deus olha para nós, ele vê em nós a reta justiça de seu Filho Jesus. É por isso que nós agora, irmãos, temos um novo e vivo caminho aberto ao Pai, ao qual nós podemos nos aproximar sem medo. Por quê? Porque Jesus Cristo nos concedeu a sua justiça, louvado seja Deus. Ele levou a nossa desobediência na cruz, ele levou a nossa culpa, ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, mas ele também nos deu da sua santidade, da sua retidão, da sua beleza,
nós agora estamos em Cristo, como diz Paulo na carta aos Efésios. Nós estamos nele, nós habitamos nele e ele habita em nós. Tudo que pertence a ele nos pertence. Tudo que é dele agora é nosso. Tudo que é propriedade exclusiva do Salvador, do Deus Criador, agora pertence também ao seu povo. Nós temos escondidos nele, irmãos, agora tudo que conduz à vida e à piedade. Porque Jesus Cristo é tudo em nós. Ele nos deu a sua justiça e levou a nossa culpa. Então, nós estamos falando aqui sobre quem é esse substituto, né? Quem foi Jesus? Quem foi Cristo? As principais propostas é que, de várias religiões e várias vertentes, é que ele era apenas um homem. Apenas um homem, um mestre, um rabi, alguém muito sábio. Mas apenas um homem e com uma culpa tão grande como nós já falamos, não poderia levar ou pagar a nossa condenação. O homem não poderia, irmãos, porque a Bíblia é clara quando ela afirma que todo homem nasce em pecado. Ela é clara quando ela afirma que o salário do pecado é a morte. Então, não era apenas um homem que poderia pagar o nosso pecado. Nenhum homem poderia, por melhor que fosse, por mais justo que fosse, porque a Bíblia diz também que não há um justo nenhum sequer. Então, por mais esforçado que fosse, Jesus não poderia ser apenas um homem, porque ele pagou o nosso preço na cruz. O sacrifício dele foi suficiente. Então, ele era Deus, ele é Deus e ele também é homem, até hoje. Ele é Deus e ele é homem. Ele é o Deus homem, 100% Deus, 100% homem, o Deus encarnado que habitou entre nós. Ele é o resplendor da glória do Pai. Ele é o primogênito de toda a criação. Quando ele fala, o inferno treme, os cativos são libertos. Mas ele também é o Deus que, quando esteve aqui, ele sentiu fome, cansaço, ele sentiu dor, ele sentiu sono. É o Deus homem, irmãos, é o perfeito Salvador que nós temos. Como homem, ele se compadece de nós, e como Deus, ele pode nos perdoar. Como homem, ele pode dormir, mesmo em meio a uma embarcação que está sendo jogada de um lado para o outro, em meio à tempestade. Mas como Deus, ele se levanta e ele acalma a tempestade. Porque Deus deu autoridade. Jesus Cristo foi ungido por Deus com autoridade e poder do Espírito Santo para operar essas maravilhas aqui na terra. Nós temos um Salvador que se compadece de nós, irmãos. Que ao mesmo tempo em que é Deus, é também homem. É exatamente aquilo aquele a quem nós precisamos. A gente não pode cair no erro, irmãos, de pensar que o Pai, ele apenas observava enquanto o seu filho sofria na cruz. Atos 20, 28 vai nos dizer que Deus, ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. Mostrando como toda a trindade, né, como todo o plano redentor que estava sendo consumado ali na cruz envolvia as três pessoas, o Espírito Santo, Deus e Jesus Cristo. O Pai não apenas contemplou passivamente, ele estava envolvido, a ponto da própria Bíblia dizer que foi ele quem comprou a igreja com o seu próprio sangue. Então, a gente tem que ter cuidado para não negar essa diferenciação entre o Cristo, Jesus Cristo e o Deus Pai. A Trindade, irmãos, é uma em essência, embora seja três pessoas. E você pode ver isso muito claramente no batismo de Jesus. Há uma voz que sai do céu, Jesus que está sendo batizado e o Espírito Santo que desce na forma de pomba. Todos eles em pessoas diferentes, mas que têm uma única essência, a essência da divindade. São três em um. É o Deus triuno. 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Então lembre disso. O Pai, ele age através de Cristo e é uma harmonia de propósitos no plano da Trindade. Irmãos, eu quero, diante desse panorama introdutório, concluir afirmando para você três verdades. Primeiro, nós fomos resgatados, portanto não pertencemos mais a nós mesmos. Isso é interessante você notar. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo. Paulo ele vai dizer na sua carta aos Coríntios que nós somos templo do Espírito Santo, nós não pertencemos mais a nós agora. Então, a escravidão de Cristo, irmãos, é uma escravidão que liberta, é uma escravidão que traz paz, que traz realização.
É uma escravidão, irmãos, que traz salvação para a nossa alma. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É a promessa de Deus. Então, não é a escravidão como a do pecado, que oprime, que engana e que no fim lança no inferno. É uma escravidão voluntária, é uma escravidão por amor, é uma escravidão que eu e você, nós nos entregamos a quem se entregou por nós primeiro, que nos libertou da maldição da lei, nos libertou da maldição do pecado, nos libertou da culpa do pecado. Então, você foi resgatado, meu irmão, minha irmã. Você não pertence mais a você. Sua mentalidade, o seu tempo, o seu dinheiro, os seus recursos não são mais seus. Não são empregados agora para o pecado, eles devem ser empregados para Cristo, para a obra de Cristo. Tudo que você tem, irmão, tudo que você tem, irmã, pertence a Jesus. Disponha para Ele dos seus recursos e dos seus bens. Segundo lugar, nós não podemos, irmãos, tolerar qualquer tentativa de acrescentar mérito humano à obra de salvação. Qualquer brecha para livre-arbítrio, para cooperação com a graça, qualquer artifício, irmãos, que nós possamos pensar de que eu e você tenhamos cooperado para a nossa salvação, é soberba e vaidade humana. A única coisa que coube a mim e a você na nossa salvação é a parte do pecado. Era o débito da conta. Nós não temos participação. Jesus um dia veio sobre nós, ele soprou sobre nós como ossos secos que éramos e ele nos deu vida. Um dia ele nos chamou como chamou Lázaro e disse, Lázaro, sai, vem para fora, vem, tome nova vida. Irmãos, Jesus Cristo ele não precisa de nós para nos salvar. Paulo não procurava salvação. Paulo não procurava Jesus. Foi Jesus quem derrubou Paulo do cavalo. Foi Jesus quem disse que ele mostraria a Paulo quanto importa padecer pelo meu nome. Lembre disso. Nós não temos participação alguma na nossa salvação. É graça do começo ao fim. É pura graça, mediante a fé. Para que não venha de obras e nós venhamos nos gloriar. Lembre disso. Toda vez que você ajoelhar, pôr seu joelho no chão, você orar a Deus, agradeça pela salvação que chegou até você gratuitamente em Jesus Cristo. Você não teve participação, você não teve mérito, você não teve auxílio nenhum dado a Deus. Foi Deus que é o autor e consumador da nossa fé, que operou em nós o querer e o realizar, Ele mesmo que é o alfa e o ômega, que fez tudo do começo ao fim. Lembre disso, amado irmão, amada irmã. Em terceiro lugar, irmãos, a cruz reconcilia eternamente a justiça e a misericórdia de Deus. Lembre, um Deus que justifica o ímpio, o Deus que perdoa o pecador, o Deus que dá justiça ao condenado, ao culpado. E só pode fazer isso através do sacrifício de alguém reto no lugar do pecador. É na cruz de Cristo, irmãos, que amor e justiça se encontram. É na cruz de Cristo que perdão, libertação e santidade se encontram. A cruz de Cristo deveria ser o evento mais importante ao qual nós meditamos durante toda a nossa vida. Porque ali nós vemos o Salvador, morto, que haveria de ressuscitar, pagando o preço dos pecados do seu povo. Enquanto a natureza expressava a sua dor, trevas cobrindo a terra, terremotos, rochas se partindo, o pai virando o rosto para o filho no momento do sofrimento. Porque Jesus Cristo, como diz Paulo, naquele momento ele era feito pecado por nós. Então lembre disso. É na cruz de Cristo, irmãos, que nós encontramos paz. Paz com Deus, justiça de Deus, santidade de Deus, amor de Deus, poder de Deus. É lá, medite nela, vá a ela. Pense na cruz de Cristo como aquele evento que tem poder para te libertar de todo mal, de toda condenação, de todo pecado. E lembre, irmãos, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Não lhe toca porque a cruz de Cristo já derrotou o nosso inimigo. Deus nos abençoe. Muito em breve nós teremos a parte 2, que é a autossubstituição de Deus no Novo Testamento,
Nós vamos falar um pouco mais, meditar um pouco mais sobre esse assunto. E o meu desejo é que Deus use tudo isso para a glória dele e também produza edificação na sua vida. Um abraço, até a próxima, se Deus permitir. E fiquem com Deus, irmãos.